7 livros fizeram o meu mês de novembro. Olá a todos, o meu nome é José Santos, sejam bem-vindos ao meu canal As Minhas Leituras e vou falar-vos hoje sobre as 7 leituras que fiz durante o mês de novembro. Foram boas leituras, tive só pontuações de 4 estrelas e 5 estrelas, por isso livros que me agradaram. Foi um bom mês de leituras e vou começar já a falar sobre os livros. Alguns eu já não tenho comigo porque li da biblioteca ou porque emprestei, mas vou colocar as capas aqui ao lado para verem. Outros tenho aqui comigo. Vamos então falar. Primeiro, Juntos, de Luke Adam Hawker, um livro que eu gostei bastante. É um livro que fala sobre a solidão e sobre a solidão acrescida que trouxe também toda esta pandemia e toda esta situação que estamos a viver. Um livro muito bonito, é uma novela gráfica e gostei muito da arte. O que eu acho sempre e o que acontece às vezes nestes livros e que me fizeram, neste caso, a dar só 4 estrelas, foi que são livros que se leem muito rapidamente. Poderiam ter um bocadinho mais de contexto. São livros que são muito rápidos, que têm que ser relidos para que a sua mensagem passe melhor e para que se consiga ver e descobrir detalhes tanto na escrita, no que é dito, como no grafismo, nos desenhos que nos são apresentados. Mas gostei muito, é um livro que eu aconselho a toda a gente, Os Juntos, de Luke Adam Hawker. O segundo livro que li foi um livro fantástico, um livro que eu não estava à espera, um livro que me foi recomendado por duas partes, e daí eu ter pegado no livro. Uma das recomendações foi feita quando eu fiz a viagem à Polónia e outra foi através de um livro que li, A Vida num Junco, em que infelizmente contava quase toda a história do livro, como acontece nesse livro. Tenham cuidado ao ler esse livro, porque esse livro contém muitos spoilers, mas eu fui avisado a tempo e parti para este livro quase sem saber nada. É O Leitor, de Bernhard Schlink, um livro que eu fiz depois, eu fiquei tão assombrado, o livro quase que me agitou. A história está espetacular, as personagens estão muito boas e ao tentar perceber a maneira de pensar das personagens foi como se tivesse uma explosão na minha cabeça. Fiquei tão passado com o livro que comentei num grupo que estávamos a ler outro livro. Comentei como tinha ficado, como tinha sido uma leitura tão extraordinária, e logo aí se juntou um grupinho de pessoas que quiseram ler. Foi uma coisa que aconteceu sem estar nada programada e acabámos por ler então o livro, e já tenho no meu canal um vídeo sobre a nossa reunião de Zoom sobre a leitura do livro. É claro que essa reunião estivemos a discutir o livro, contém alguns spoilers, por isso, se não leram o livro, leiam primeiro o livro e depois vejam a nossa reunião de Zoom sobre a leitura do livro O Leitor, de Bernhard Schlink, um livro sobre uma nova perspectiva do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, do Holocausto e dos nazis, uma perspectiva um bocadinho diferente do que se apresenta normalmente nas leituras.
É um livro de 5 estrelas, para mim 6 estrelas, 7 estrelas. É para mim uma das melhores leituras deste ano, mas disso falarei noutro vídeo. Aconselho vivamente O Leitor, de Bernhard Schlink. Depois li, e tenho aqui comigo, um pequeno livrinho que me ofereceram, de Umberto Eco e Eugênio Carmi, 3 contos, um livrinho muito pequenino, com algumas gravuras e 3 histórias, 3 pequenos contos, tão simples, que enquanto eu estava a ler, às vezes pensei, mas isto é tão básico, tão simples e tão quase infantil. Mas depois, cada vez que terminava o conto, ficava a pensar sobre o conto. A história é simples, está contada de uma maneira muito simples, mas muito inteligente, que dá muito que pensar. Sinceramente, as ilustrações não são assim nada de especial no meu gosto, para o meu gosto. Gostaria que fossem outro tipo de ilustrações, mas a história de Umberto Eco está muito boa. Por isso, isto é um livro muito pequenino, lê-se numa hora, se calhar. Também não convém lerem assim tão à pressa, que é para interiorizarem um bocadinho estes 3 pequenos contos. Umberto Eco e as ilustrações de Eugênio Carmi, 3 contos. Obrigado a quem me ofereceu, porque é um livro que eu vou voltar também, porque se lê rapidamente, e porque é uma mensagem tão simples, mas tão bonita, e de onde se tira muito, que dá muito para pensar. Por isso, uma boa leitura também. 4 estrelas dei eu a estes 3 contos de Umberto Eco. Depois li Alec, uma leitura conjunta também com a Ana, da Anatomia do Livro, e com o Paulo. Fizemos os 3 esta leitura. Foi um livro que saiu há pouco tempo sobre Alec, uma personagem que faz parte do livro do Edward Morgan Foster, Maurice, que toda a gente já conhece, se calhar já viram pelo menos o filme. E este é o livro, é o recontar da história pela perspectiva de Alec e de uma personagem, da segunda personagem do livro, de A.M. Forster, e continua a história mais além, por isso conseguimos saber mais sobre o que aconteceu depois do livro, do que nos é contado no livro original. Um livro que adorei, ainda quero fazer, quando eu estiver mais calmo e quero assentar ideias, ainda quero fazer um vídeo só sobre este livro. Gostei muito, 5 estrelas. Espero que seja alguma vez traduzido para português, para dar para que as pessoas que não leem em inglês possam lê-lo, e para todos os que gostaram do Maurice, do M. Foster, possam ler este livro. Eu adorei. Depois li também A Segunda Vida de Olive Kitteridge, de Elizabeth Strout. Eu mais para o início do ano, abril, maio, por aí, tinha lido o livro Olive Kitteridge numa leitura conjunta com a São e a Susana, e desta vez também foi com elas que lemos o segundo volume da história da vida da Olive. Eu adoro esta personagem, adoro a maneira como está escrita. O livro está escrito em pequenas histórias que tanto têm sempre a ver com a Olive, ou com a pequena vila onde a Olive vive, no estado do Maine, nos Estados Unidos,
e ela é uma personagem fantástica, é uma personagem que, não sendo perfeita, tem muito, tem muito que se lhe diga. Ela não consegue estar calada, muitas vezes mais valia que estivesse, põe-se em apuros pelo que diz, pelas suas opiniões, que nem sempre são as mais corretas, é divertida, mas também o que lhe acontece é muitas vezes um bocadinho dramático. É sobre a família, sobre a amizade, sobre a solidão, sobre as pessoas, sobre a vida. É um livro que eu aconselho a toda a gente. Primeiro convém que leiam o Olive Kitteridge e depois A Segunda Vida de Olive Kitteridge. Mais uma leitura que mereceu as 5 estrelas e que eu acho que mais daqui a uns 2 ou 3 anos eu quero voltar a esta personagem e a esta povoaçãozinha dos Estados Unidos, que tem muito que se lhe diga, e a certeza que eu vou conseguir tirar mais do livro à segunda ou à terceira leitura, porque é muito divertido e acabamos a pensar sobre a vida e sobre a sociedade. Li depois também A Balada de Sophie, mais uma novela gráfica, desta vez uma novela gráfica de Filipe Melo e com os desenhos, a história é de Filipe Melo e os desenhos é de Juan Cavia. Gostei bastante, dei 4 estrelas, gostei muito do desenho e da arte de Juan Cavia, e a história é a história que traz uma rivalidade entre 2 pianistas, e vamos conhecer mais a vida e as vezes que eles se cruzam. É uma história bonita, é uma história algo dramática também. Não dei as 5 estrelas porque a história não me surpreendeu assim tanto, ou talvez eu, depois de ter ouvido várias críticas tão maravilhosas sobre esta obra, tivesse ficado com as expectativas muito altas. Talvez por isso, não sei, houve ali qualquer coisa que não achei fabuloso para que lhe atribuísse as 5 estrelas, mas gostei bastante. Foi uma leitura que fiz com muito agrado e gostei de conhecer esta história de A Balada para Sophie, de Filipe Melo e Juan Cavia. Depois li também, e já há bastante tempo que queria ter lido, já o tinha, e é a preparação para a leitura de Notre-Dame de Paris. Eu li este de Ken Follett sobre a Notre-Dame, que foi um livro que foi lançado quando do incêndio na Catedral de Notre-Dame. É um livro em que Ken Follett fala, é um livro pequenino, fininho, que se lê também rapidamente, mas muito interessante, gostei, dei 5 estrelas também, porque o que é falado é muito interessante sobre a catedral. Eu adoro catedrais góticas, já visitei algumas, já visitei a Notre-Dame de Paris. Este livro serviu como de preparação de leitura, se assim quiserem chamar-lhe, para a obra Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, que vou ler agora no início de 2022, pelo menos faz parte dos meus planos, pelo menos quero lê-lo no próximo ano. E este livrinho pequenino contém muito sobre a história e sobre o edifício, sobre como foi construído, a sua história, as vezes que já teve que ser restaurado, dá-nos algumas curiosidades também, e fala um bocadinho sobre a relação de Ken Follett com a catedral, por causa da escrita
do livro e do romance Os Pilares da Terra, um dos mais famosos de Ken Follett, que também tem a construção, é sobre a construção de uma catedral gótica, não a Notre Dame, mas entretanto foi baseado nesta catedral. Gostei muito deste pequeno livro. É um livro que também ainda quero talvez voltar a ler e que me deu vontade de pegar rapidamente na Notre-Dame de Paris, que eu irei fazer em breve e depois logo vos digo o que é que achei. É assim, foram assim as minhas leituras de novembro. Espero que tenham gostado e que as minhas sugestões vos tenham agradado. Digam-me se já leram algum destes livros ou se ficaram interessados em algum, se querem mais alguma informação sobre algum deles. Como vos disse, foram tudo leituras de 4 e 5 estrelas, leituras muito boas que aconteceram neste mês de novembro de 2021. Desejo a todos muito boas leituras e até breve.